Muito boa tarde, boa noite, bom dia, depende do horário que você está assistindo esta live, esta gravação. Eu estou cumprimentando você, graças a Deus, estamos vivos, né? Passou mais alguns dias que nós estivemos gravando, né? O último tópico, e agora Deus permitiu que possamos retornar, né? A nossa estudos bíblicos aqui das verdades de Deus que são eternas e são invencíveis. Esse canal aqui no YouTube é canal Verdades Eternas Invencíveis. Por que elas são eternas? Porque são de Deus. E por que elas são invencíveis? Porque também elas são de Deus. Então nós estamos aqui para aprender verdades de Deus, né? Verdades que é as verdades que vai salvar a humanidade, vai salvar nossas vidas, né? Vai salvar a vida dos nossos entes queridos que nós tanto amamos, né? E que já partiram desse mundo sem, às vezes, conhecer essas verdades, né? Quantas pessoas nesse mundo já partiram desse mundo, né? Viveram aqui e já morreram, né? Perderam essa vida física aqui na Terra, essa vida natural, né? Mas o espírito e a alma deles é eterno, né? E eles vão um dia estar diante de Deus, né? E como é que Deus vai salvar eles? Vai salvar eles pelas verdades de Deus. É o que Deus quer que se faça e que vai se cumprir. Então, nesse canal, nós estamos aqui para aprender as verdades de Deus, verdades eternas, invencíveis, que são as quais vai nos levar para dentro da vida eterna, né? E nós vamos, então, aqui aprender a justiça de Deus nesse tópico, né? Nós temos já visto, né, em outras lives, outras gravações que estão aí no canal. Eu só vou fazer uma pequena retrospectiva para nós não deixarmos de compreender muito bem a criação, né? Tanto que nesse tópico aqui, entendendo a obra criativa e redentiva de Deus em Cristo Jesus, né? Nós temos que entender a obra criativa. Como é que Deus criou as coisas? Por que Deus criou as coisas? Por que nós existimos, né? É verdade? Nós estamos nesse mundo porque nós pedimos para vir para cá? Eu não pedi para nascer nesse mundo, nem você também pediu. E por que nós estamos aqui? Né? Então, nesse canal, nós vamos aprender verdades que são verdades reais, né? Verdades que são coisas que são palpáveis, né? Então, nós vemos, por exemplo, nessa questão da existência humana, né? Por que nós existimos, né? Será que o homem é uma obra do acaso? Será que esse universo que nós vivemos neles aqui é obra do acaso? Né? De acordo com o ensinamento da Bíblia, não é, né? E de acordo com a lógica, também não é, né? Porque nós vemos que a lógica é que tudo que existe tem um criador nesse mundo aqui, né? Mesmo nesse mundo, né? Tudo que existe tem um criador, né? Esse aparelho de celular que está gravando aqui esse tópico, esse aparelho de celular tem uma empresa que criou ele, né? Que desenvolveu ele e que fabricou ele, né? E por isso que ele existe, né? Não é verdade? Então, tem alguém que fez para poder existir. Então, se você tem, por exemplo, uma estrada no Brasil, uma rodovia no Brasil, que é a rodovia BR-116, é uma rodovia muito conhecida no Brasil, parece que talvez seja ela a maior rodovia do Brasil, né? BR-116. Ela começa lá em Fortaleza, no Ceará, e ela, vamos dizer, termina aqui numa cidade no Rio Grande do Sul, lá já quase na divisa já com o Uruguai, né? Uma cidade bem lá no final do estado do Rio Grande do Sul. Parece que é a maior rodovia do Brasil, tem 4.000 e tantos quilômetros de comprimento. Essa rodovia, ela existe, por que ela existe? Ela existiu na natureza normal? Não. Deus não criou a rodovia BR-116. Deus não criou a rodovia BR-116. A rodovia BR-116 ela foi criada por governos, por homens, né, que viveram há 100 anos atrás, e esses governos acharam importante fazer uma ligação do norte ao sul do Brasil, né? E aí fizeram a BR-116 que liga um monte de estados do Brasil e centenas de cidades, né? Mas essa rodovia ela existe porque teve seres humanos que um dia resolveram fabricar ela, né? Então produziram a rodovia BR-116, né? Cortaram ali as montanhas, as serras, fizeram as pontes sobre os rios, né? Para poder ligar o sul ao norte. Então, olha, se para fazer uma rodovia, né, precisa de ter alguém que pensou, projetou ela e assim executou posteriormente, então imagine a criação do universo, né?
Acho que o universo, com a sua complexidade, com a sua imensidão, né, a grandeza do universo, que nós nem conhecemos todo, a gente conhece uma parte bem pequenininha. Você acha que isso é obra do acaso? Não. Teve um ser, de acordo com o ensinamento da Bíblia, e esse ser se chama Deus, e a Bíblia diz que esse Deus, então, criador do universo, é o Deus Pai Todo-Poderoso. O único ser que possui a imortalidade. Então, a Bíblia ensina, nós já aprendemos em outras lives, que Deus, de acordo com o ensinamento do apóstolo São Paulo, 1 Coríntios, capítulo 1 Timóteo, né, capítulo 6, depois você pode ler o capítulo 6 todo, ou ler o capítulo 6 do versículo 15 até o 17, mais ou menos, diz lá que Deus é o único ser que possui a imortalidade. Ou Deus, nessa tradução nossa aqui, foi traduzido que Deus ele é o único ser que possui a imortalidade. Mas poderia ter sido traduzido, ele é a única pessoa que possui a imortalidade. Deus é uma pessoa que é imortal. Significa o quê? Imortalidade para Deus é o quê? Que Deus sempre existiu, Deus existe, Deus sempre existirá. Não existe, nunca houve nada antes de Deus e nunca haverá nada depois de Deus, porque não existe o antes de Deus nem o depois de Deus, porque Deus é eterno. Então Deus sempre existiu. O nada vem depois de Deus, né? Porque segundo a revelação da Bíblia, o Deus criador do universo, o Deus criador do homem, ele esteve um tempo na eternidade passada que Deus estava só, né? Deus habitava em luz inacessível e não tinha nada criado, né? E diz na Bíblia, se nós não vou poder ler todos esses versículos agora, porque aí o tópico não termina, né? Vai ficar muito longo, né? Então, mas em outros tópicos, outras gravações, nós vamos abordar esses versículos, essas passagens da Bíblia, que mostra que Deus, na eternidade passada, quando Deus estava só, diz na Bíblia que Deus teve um desejo no coração dele, uma vontade. Puxa, Deus tem vontade. Deus tem vontade, assim como Deus criou nós com vontade própria, Deus também tem vontade própria. Então a Bíblia mostra que esse Deus, criador do universo, ele teve uma vontade, um desejo no coração dele, né, um bom prazer de ter coisas criadas que pudessem ter capacidade e vontade de querer e viver com Deus, de ser companhia para Deus, ou até mesmo de não querer Deus. Dentro da vontade humana tem essa capacidade, né? Deus criou o Adão, o primeiro homem criado por Deus no universo e aqui na Terra foi Adão. Nós já aprendemos isso em outras lives, eu estou só fazendo uma retrospectiva, né? Para que o tópico não fique muito cansado, você não se canse, né? Eu sei que você tem sua atividade, você precisa descansar, você precisa estudar, você precisa trabalhar, você precisa de cuidar da sua família, cuidar das suas obrigações, todos nós temos, né? E às vezes a gente não tem tanto tempo para ficar 2, 3 horas ouvindo, né? Mas eu vou procurar ser o mais breve possível. Mas nós temos que ver assim que Deus quis criar um ser parecido com ele. E de acordo com o ensinamento da Bíblia, o ser humano, nós seres humanos, somos seres feitos à imagem e semelhança de Deus. Então, quando Deus criou o primeiro homem, que foi Adão, e nós já aprendemos em outras lives que o universo que nós vemos, conhecemos, e o que nós não conhecemos, porque o universo inclui tudo que Deus criou, vamos dizer assim, não só o mundo físico aqui na Terra, as coisas orgânicas e as coisas físicas aqui no planeta Terra, mas também Deus criou o sistema solar, Deus criou a Via Láctea, Deus criou aí, segundo a própria ciência humana, né, ao longo desses milhares de anos que o homem está na Terra, o homem conseguiu, com a capacidade dada por Deus, de descobrir coisas que há milhares de anos atrás o homem não sabia, né? Hoje, com o advento da tecnologia, da ciência, do acúmulo de conhecimento ao longo de centenas de gerações humanas na Terra, o homem foi acumulando conhecimento que chegamos no ponto que nós estamos hoje, né? O homem é capaz de ver que, segundo eles, não existe só a Via Láctea, né? Porque teve um tempo no passado que eles achavam que só existia o planeta Terra. Que a Terra resumia tudo que existia de criado por Deus. Mas depois os caras chegaram à conclusão, não, existem outros planetas também, porque existem outros lugares, porque eles viam aquelas luzes no céu, né? E aí chegaram à conclusão que tinha outras coisas, né? Ok? E aí chegaram à conclusão, durante um bom tempo, que só existia, suponhamos, a Via Láctea, né? Eles achavam que a Via Láctea era o universo todo, né?
Mas com o advento da tecnologia, do conhecimento humano, que Deus deu ao homem essa capacidade de estudar, de pesquisar, de encontrar soluções para os problemas humanos na Terra, essa capacidade dada por Deus, né? Que nós já aprendemos em outra live aí que Deus é que faz o bem na Terra, todo o bem, toda a justiça, todo o amor, toda a obra de caridade, tudo aquilo, toda a solução que tem para o homem, para as mazelas do homem aqui na Terra, todos esses cuidados, aí é Deus que já preparou na criação, né? O homem, e Deus deu capacidade para o homem descobrir. Então os homens descobriram, não, que a Via Láctea é uma Via Láctea no universo, né? No universo existem bilhões e bilhões de Via Lácteas. Em cada Via Láctea existem bilhões e bilhões de estrelas, de planetas, de sistemas solares e assim por diante. Então o universo é muito grande, né? Agora imagina que o universo, se nós formos incluir o mundo espiritual, que o homem não consegue ver, então, puxa vida, aí é algo imenso, né? Sem capacidade, não está na nossa capacidade talvez de compreender hoje. Vamos compreender muito mais profundamente com o passar do tempo para frente ainda, né? Muito bem, então Deus criou o ser humano, nós seres humanos somos criados à imagem e semelhança de Deus. E como Deus tem vontade própria, Deus criou nós seres humanos com vontade própria, né? Senão nós não seríamos semelhantes a Deus, né? Um dos aspectos que o homem tem, que é parecido com o de Deus, é que Deus tem vontade própria e Deus também criou o ser humano com vontade própria, dando a ele o direito de escolher viver com Deus ou não. Se não quer, ele pode viver sem Deus, né? Sem Deus. O que nós não podemos fazer, nós não podemos viver sem as misericórdias de Deus. Aí todo mundo vive, né? Mas, porque nós vemos que nesse mundo tem pessoas, por exemplo, que não creem em Deus, né? Ah, Deus não existe, isso não é verdade. A Bíblia é um livro inventado. Não, isso daí foram as religiões que inventou a Bíblia, né? E eles não, e aí inventaram Deus, né? Deus é uma invenção da mente humana, né? No pensamento deles, né? Mas nem por isso Deus deixa de alimentar todas as pessoas do mundo, né? Tanto aqueles que creem em Deus, como que não creem em Deus, Deus alimenta todos os dois, né? Porque a chuva vem para todos, né? Disse Jesus, Deus faz com que a chuva caia sobre os bons e os maus, né? E que o sol se levante sobre os justos e os injustos, né? Deus hoje está tratando nós segundo a sua misericórdia, a sua bondade, a sua, né, seu bem-querer, né? Deus criou a humanidade e como eu já disse aí, né? Nós viemos à existência nesse mundo foi porque nós pedimos para existir, né? Nós não existimos na eternidade passada. Tem religiões nesse mundo, tem grupos que ensinam que não, que nós já éramos filhos de Deus na eternidade, nós já estávamos com Deus lá, se alegrando, né? E Deus pegou nossos espíritos, nossa pessoa verdadeira, que é o nosso espírito, e Deus pegou esse espírito desses monte de filhos de Deus que Deus tinha lá e mandou para a Terra aqui, para a gente ter experiências carnais aqui na Terra, para Deus, assim por diante. Mas nós sabemos pela Bíblia, nós já aprendemos em outros tópicos aí, eu gostaria que você ouvisse, de que não é assim. Deus, na eternidade passada, Deus estava só. E Deus teve um desejo no coração de ter uma família, de ter amigos, de ter pessoas com quem ele vai conviver na eternidade. Pô. E essas pessoas, Deus não quer que nós sirvamos a Deus ou vivamos com Deus obrigado, né? Deus quer que nós sigamos a Deus por nossa vontade também. Nós compreendemos a vontade de Deus e nós desejarmos que a vontade de Deus também seja a nossa vontade. Né? Então vamos aprender isso ao longo de muitas lives, né? Então, graças a Deus, que nós viemos à existência, a esse mundo, não foi porque nós pedimos para existir. Nós viemos à existência porque Deus tinha desejo de ter seres semelhantes a Ele, como diz a Bíblia, diz lá em Gênesis 1:26, criou Deus o homem à sua imagem e à sua semelhança, né? Gênesis 1:26, 27, você pode ler, né? Que Deus criou o homem segundo a sua imagem e segundo a sua semelhança, né? E o primeiro ser humano que Deus criou foi Adão. Né? E Deus criou diretamente só um ser humano. Nós temos que aprender isso nesse canal. Ó. Deus criou um ser humano, uma pessoa humana Deus criou lá no tempo do Éden. Aqui na Terra Deus criou o corpo de Adão do pó da terra, diz a Bíblia. Deus criou o corpo de Adão do pó da terra no 6º dia da criação e depois Deus soprou em Adão o fôlego de vida, né, no corpo humano de Adão, né, feito do pó da terra, e Adão passou a ser uma alma vivente. E dentro dessa alma vivente tem o espírito e a alma criada por Deus lá no 3º céu, do espírito que é de Deus. Desse espírito, Deus criou o espírito humano, que é o homem espiritual. Que o apóstolo Paulo diz isso.
Não é eu que estou inventando. Você que conhece a Bíblia, eu espero que você seja uma pessoa conhecedora da Bíblia. Se você não é conhecedor da Bíblia, adquira uma Bíblia, né? Compre uma Bíblia. Hoje você não precisa nem comprar a Bíblia mais, né? Porque hoje em dia você tem o celular, você baixa o aplicativo da Bíblia, é gratuito. Você tem a Bíblia com você no seu bolso, para você ler a hora que você quiser, sem pagar nada para ninguém, né? Porque não precisa. Antigamente você tinha que comprar uma Bíblia de papel, né? Aí custava dinheiro, R$ 20, R$ 100, depende do tipo de Bíblia que você vai comprar. Mas hoje em dia não precisa mais. A Bíblia agora já está digitalizada, né? Você pode agora usar a Bíblia no seu celular, né? Gratuitamente. Só baixar o aplicativo que você vai ter a Bíblia completa no seu celular. Então você pode ler lá que o apóstolo Paulo diz assim, que o nosso homem interior, né? Apesar, Paulo diz em uma passagem da Bíblia, Paulo diz assim, ó, apesar do nosso homem exterior se corromper, esse homem natural, esse homem terreno aqui na terra, ele se corrompe, né? Ele vai envelhecendo, ele vai ficando doente, até que chega uma hora que ele morre, né? Mas diz Paulo, mas o nosso homem interior, que é o nosso espírito, ele se renova a cada dia. O espírito não morre. Nós vamos aprender que não morre no sentido de deixar de existir. O nosso homem natural aqui na Terra, ele não é eterno, né? O nosso homem natural aqui nesta Terra humana, ele é finito, né? E não preciso eu provar isso para vocês, porque nós já vimos nossos parentes, amigos, vizinhos, né? Que morreram, né? E a gente foi estar no velório deles, e aquela pessoa tão que você se relacionava com ele, você podia conversar, sorrir, brincar, andar, trabalhar junto, de repente ele morreu, voltou para a Terra, né? Não existe mais, certo? Aqui na Terra. Então esse homem natural, ele é passageiro. Mas o homem espiritual que está dentro dele não é passageiro, ele é eterno. Depois nós vamos aprender isso em tantas outras lives. Eu não posso tentar explicar tudo agora, porque senão não terminamos o tópico. Então, nós vemos assim que Deus, ele criou nós em Adão, né? O primeiro ser humano foi Adão, e de Adão Deus formou uma mulher, Eva. A primeira mulher que veio à existência no mundo foi Eva, que foi feita do corpo dela, do corpo de Adão, e a alma e o espírito dela vieram do espírito da alma de Adão. Por quê? Quando Deus criou Adão, Deus falou assim, Adão, crescer e multiplicar e encher a terra. Né? Adão podia se multiplicar. O espírito de Adão podia se multiplicar. A alma de Adão pode se multiplicar. E o corpo de Adão pode se multiplicar. Né? E tanto é verdade que você, se for um homem casado e estiver me assistindo, você pode ver que um dia que você casou com a sua esposa, era só você e ela, mas depois de algum tempo, relacionamento íntimo, o que acontece? Tá os menininhos todos chorando aí perto de você. É sua multiplicação. Os filhos é sua reprodução. Essa é autorizada por Deus e dada esse poder ao homem de se procriar, de se multiplicar. Então Deus criou um homem, Adão, criou uma mulher, Eva, foi criação direta de Deus. Deus veio lá no Éden, lá na época do Éden, Deus criou Adão primeiro. Depois de muito tempo, tem outras lives falando sobre isso, Deus criou Eva, e aí formou o primeiro casal humano. E desse casal humano descende toda a raça humana que vive na Terra. Ok? Então, qualquer outro ensinamento contrário a isso não é verdade. Porque Deus mostra que Deus criou Adão, criou Eva, e desse casal descende toda a raça humana. Ok? Então, graças a Deus. Como Deus criou nós não pedimos para vir nesse mundo, e Deus criou nós com vontade própria, nós vemos que Adão falhou, né, quando ele estava no Éden, porque Deus colocou ele no Éden, né, só para reprisar também essa parte, né, Deus colocou Adão no Éden, que era um lugar aprazível, o Éden era aqui na Terra, Adão podia andar por toda a Terra, mas Adão tinha um lugar onde ele podia repousar, vamos dizer, descansar, tá, né, de uma maneira mais né, um lugar para ele habitar, aprazível, diz a Bíblia. Se a Terra já era bonita, imagina o Éden, né? E no Éden, Deus colocou a árvore do conhecimento do bem e do mal, e Deus colocou também a árvore da vida, né? A árvore da vida representava Deus, representava a vida, representava viver com Deus, né? Conhecendo só o bem, né? Porque Adão conhecia só Deus lá no Éden, né? Com quem ele aprendeu a falar, andar, né? Conhecer todas as coisas, foi com Deus, né? Então de Deus só veio o bem, porque a Bíblia diz que Deus é amor, Deus não faz mal a ninguém. Então Adão conhecia o bem, mas Deus colocou a árvore do conhecimento do bem e do mal, soberania de Deus, pô. Deus colocou a árvore depois nós vamos ver essa parte com mais detalhe em outras lives. Deus colocou a árvore do conhecimento do bem e do mal, representando o bem, tudo aquilo que vem de Deus. Tudo que é o bem vem de Deus, né? O bem, né? E o mal é tudo aquilo que é contra o bem, tudo aquilo que é contra Deus. É isso que a gente tem que entender. Muitas pessoas ficam assim, mas Deus é mal, porque Deus colocou a árvore do bem e do mal. Não. Deus colocou a árvore do bem e do mal, né, que está lá escrito na Bíblia, do conhecimento do bem e do mal. Mas como Deus amava Adão,
Deus falou para Adão, Adão, coma de tudo que está no jardim do Éden, tudo que está na terra, aí você pode comer. Mas você não vai comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. Você pode comer até os animais, os répteis aí que eu criei, essas vidas que tem aí. Se você achar que precisa de comer, você está autorizado a comer. Mas você só não pode comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia que dela comer, você morre. Adão ouviu essa instrução de Deus, porque Deus amava Adão e Deus queria que Adão, de fato, comesse da árvore da vida, né? Porque aí Adão, inocente, não tinha pecado, ele ia viver para sempre, né? E a história da humanidade seria contada diferente. Mas só que Adão, usando o seu livre-arbítrio, usando a sua vontade própria, e a vontade de Adão, como a vontade nossa hoje, que somos descendentes de Adão e Eva, a nossa vontade é plena, né? Nossa vontade não é só como muitos grupos ensinam, né? A vontade do homem ela não é com relação se você quer viver eternamente ou não. A vontade do homem é só com relação a essa vida, com quem você quer casar, com quem você quer morar, aonde você quer morar, a profissão que você quer ter, a cor da roupa que você quer ter, a vontade própria do homem, segundo eles, é só com relação às coisas dessa vida humana, mas não é com relação a Deus. Não, a vontade própria que Deus deu ao homem é com relação a tudo. Deus disse para Adão, ó, de tudo que eu criei, eu dou para você, as ervas do campo, as frutas, as árvores, hortaliças, tudo aí é teu. Inclusive, se você quiser comer também dos animais, você pode comer para ter um alimento. Então, Adão tinha vontade própria, tanto para escolher coisas nessa vida humana com relação à vida horizontal do homem aqui na Terra, mas também Adão tinha poder na vontade de Adão de escolher se ele queria viver com Deus, comer da árvore da vida, ou se separar de Deus, comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, viver pela sua própria consciência. Deus deu esse direito a Adão. Nós não podemos. Deus tem o direito, Deus é o Criador, né? Ok? Então, nós vemos que Adão, não fazendo o uso correto da vontade própria que Deus deu para ele, Eva foi enganada, nós já temos outras lives falando sobre isso, nós vamos nos aprofundar nisso mais futuramente. Eva foi enganada por um espírito contrário a Deus, né? Que muita gente nega que Deus não tem, que o homem não tem, tem gente que nega até que o homem não tem vontade própria, que só engana, vontade própria não existe. Ele mesmo já está usando a vontade própria dele. Porque você tanto pode crer em Deus, no relato bíblico, no relato de Deus que é verdadeiro e que é lógico, como também você pode não crer, é direito seu, né? Deus deu o livre-arbítrio ao homem, né? Mas como Deus ama o homem, né, e Adão caiu, e nós somos descendentes de Adão e Eva, já nascemos na queda de Adão, né? Nós nascemos separados de Deus, né? Porque Deus falou quando Adão pecou, não foi? Deus tirou ele do Éden, colocou na terra, e Deus falou para Adão, Adão, porquanto você foi tomado do pó da terra, para a terra você vai voltar. Então Deus determinou a morte física para Adão. Por isso que todos nós hoje morremos, porque somos descendentes de Adão e Eva. Adão morreu, todos nós morremos. Tem algum homem vivo aqui com 10 mil anos? Não tem nenhum vivo com 10 mil anos. Por quê? Porque se o nosso pai original, aqui na terra, que era Adão, ele morreu, todos os seus filhos morrem. Assim como nós também. Nós tínhamos os nossos pais, né? Talvez você tenha seu pai vivo ainda, amém, graças a Deus. Mas eu, no meu caso, já tinha meu pai e minha mãe, eles já morreram, né? E eu, automaticamente, sei que vou morrer. Porque se meu pai e minha mãe, que eu considero que eram melhores do que eu, morreram, imagina eu que ainda sou inferior a eles. E também os meus filhos também vão morrer. Né? E assim toda a humanidade, né? Porque é uma morte, nós temos que aprender isso. Nesse canal nós temos que aprender a verdade. A morte é uma ordenança de Deus, a morte física. Porque diz lá em Romanos que Deus ordenou ao homem morrer uma vez. E depois disso vem o juízo. Essa uma vez aqui, Deus está falando com o homem natural, né? Com o homem como nós somos aqui hoje. Está ordenado a nós a morrer uma vez, mas futuramente vai vir a ressurreição e nós vamos comparecer diante do juízo de Deus, certo? E nós vamos ser julgados pelas obras que nós praticamos aqui na Terra, certo? Isso que é importante entender. Então, nesse canal nós estamos aqui para entender isso. É importante você entender. Nós entendemos a criação de Deus. Mas como Deus é responsável, nós vemos que Deus diz para Adão, no dia que você comer, você morre. E nós vemos pelo relato da Bíblia que Adão morreu fisicamente quando ele tinha 930 anos de idade, que ele vivia na Terra. Foi que Adão já morreu um homem idoso, um homem velho, né? 930 anos já era um homem idoso, né? Quando ele morreu. Mas a morte, mas Deus disse, no dia que você pecar, você morre. Então onde Adão morreu no dia que ele pecou diante de Deus? Ele morreu numa comunhão com Deus, né? Ele perdeu aquela comunhão que ele tinha com Deus no Éden, de ser um homem inocente, um homem puro, né?
E ele perdeu essa inocência, né? E agora ele passou a conhecer o bem e o mal, e ele pode agora escolher, porque ele tem vontade própria, né? Ele pode escolher tanto seguir o bem, como também seguir o mal, né? Então, para que isso não acontecesse, e aí ele comesse da árvore da vida, e aí ele viveria para sempre, porque as descendências de Adão, que somos nós hoje, uns poderiam ir para o bem e outros poderiam ir para o mal, né? E se nós, então, começo da árvore da vida, Adão tivesse comido da árvore da vida, nós iríamos viver para sempre. Aí seria uma tragédia, não seria uma tragédia? Concorda comigo? Porque hoje em dia, uma pessoa boa, porque nem todo mundo, nem toda a descendência de Adão e Eva seguiu o mal, né? Nem toda. Vamos aprender isso, ó, vamos aprender esse tópico aqui rapidinho. Nem todos os descendentes de Adão e Eva seguiram o mal. O lado, o mal, né? O contrário do bem. Teve descendentes de Adão e Eva que seguiram o bem, né? Foram pessoas justas, pessoas boas, né? Mas teve descendentes de Adão e Eva, isso está representado, já para encurtar aí, entre Caim e Abel, né? Abel era filho de Adão, mas diz na Bíblia que Abel era um homem justo, um homem bom, né? Um homem correto, né? Diante de Deus, né? Diante de Abraão, diante do pai dele e da mãe dele, era um homem justo. E diz na Bíblia que Caim era um homem do mal, né? A Caim era filho de Adão e Eva também, só que ele escolheu ser uma pessoa rebelde, né? Uma pessoa do mal, né? Invejosa, ao ponto de que ele chegou até a tirar a vida do seu próprio irmão, né? Então nós vemos aí dois tipos de seres que vão viver na Terra ao longo dessa história da humanidade. As pessoas do bem e as pessoas do mal. As pessoas justas e as pessoas injustas. São dois tipos de pessoas que existem na Terra. Desde Adão e Eva, né, dos filhos de Adão e Eva, e até os últimos que vão viver no final dos tempos, aí, quando Deus concluir a sua obra na Terra. Agora, só que Deus, nós não pedimos para vir esse mundo. Eu não pedi, você também não pediu. Nós nascemos porque Adão e Eva se relacionaram, procriaram, né, como era a ordem de Deus, e veio os seus filhos, seus netos, bisnetos, encheu a terra, veio o dilúvio, Deus salvou Noé, a família de Noé, depois os filhos de Noé geraram filhos e filhas, os 3 filhos de Noé com as 3 noras geraram filhos e filhas, não foi um, e nem 2, e nem 3, eles geraram provavelmente talvez centenas de filhos, porque naquele tempo as famílias eram grandes, né? E consequentemente, hoje, a raça humana que vive na Terra hoje, todos nós somos descendentes dos filhos de Noé, né? Que saíram da arca há milhares de anos atrás, né? E povoaram a terra. Isso está lá em Gênesis 8, 9, depois você pode ler. Deus diz, olha, crescei, multiplicai, sede fecundos, enchei a terra, né? Deus falou isso para os filhos de Noé. Tá? Então, todos nós, seres humanos, somos descendentes dos 3 filhos de Noé. Né? Então, não importa se você é branco, se você é negro, se você é amarelo, se você é vermelho, se você é rico, se você é pobre, se você é um inteligente, se você não é inteligente, se você é uma pessoa que tem saúde, você é uma pessoa que é doente, se você é uma pessoa sábia, você é uma pessoa tola, todos os seres humanos são descendentes de Adão e Eva. Então esse ensinamento que existe no mundo, que o homem não é descendente de Adão e Eva, que nós somos descendentes de seres que já viveram bilhões de anos atrás, milhões de anos atrás, que evoluíram de uma coisa insignificante até nós chegarmos a ser hoje o que o homem é, o homem moderno, que eles falam, é essa infantilidade da mente humana. É que eles não compreendem, não creem nos ensinamentos de Deus, e aí inventam essas teorias, são teorias, não são verdades, mas a verdade de Deus é o quê? Que Deus criou o primeiro homem, Adão, e a primeira mulher, Eva, e desse casal descende toda a raça humana que tem na Terra. Isso nós podemos ver na nossa própria vida aqui na Terra. Você pode ver, você está me ouvindo, eu espero que você esteja ouvindo, você não tem teu pai e tua mãe? Tem. Teu pai e tua mãe um dia eles não eram 2 jovens, né? Casaram, há 30, 40 ou 50 anos atrás eles se casaram. E eles, do relacionamento dele, quantos filhos eles geraram? Talvez eles tenham, vamos imaginar, eles geraram 10 filhos. Né? E esses 10 filhos depois se casaram, né? E cada filho gerou mais 5, 6 filhos. Certo? Hoje a descendência deles, às vezes, já são 60, 80, 100 pessoas que vivem na Terra, descendendo do teu pai e do teu mãe. Aqui, num curto espaço de tempo, né? Às vezes eles que eram só um casal, de repente hoje eles já têm 10 filhos, e às vezes já tem 20 netos, e às vezes já tem 5 bisnetos, já tem aí 30, 40 pessoas que estão sendo dele. Isso é num espaço aí de 50, 60 anos, né? Então você imaginou no espaço de milhares de anos que o homem está na Terra, quando os filhos de Noé saíram da arca, eles eram 3 filhos e 3 noras.
Mas eles eram casados, formaram cada um a sua família, e cada um teve lá 20, 30 filhos. Naquela época tinham filhos bastante, porque não era caro ter filho, né? E, consequentemente, esses filhos se multiplicaram e encheu a terra, né? Migraram, né? Não havia uma confusão das línguas lá, nós vamos estudar isso depois, né? Já tem live aí falando sobre isso. E a humanidade se espalhou pela terra, né? Surgiu as raças que existem na terra. Existem raças diferentes na terra, pessoas brancas, pessoas negras, pessoas mulatas, pessoas vermelhas, né? Como é chamado os índios, pele vermelha, né? Tem lá na Ásia, tem a raça amarela, né? Tem a raça malaia, raças parecidas. Por quê? Por causa do clima, por causa da alimentação, por causa da distância, morando, aí vê os idiomas diferentes. Mas a raiz nossa, sabe qual que é? A mais profunda raiz da humanidade é Adão e Eva, que Deus criou diretamente. E nós somos descendentes de Adão e Eva. Perfeito? Agora, nós viemos na Terra, nascer nesse mundo, não foi o que nós pedimos, né? E nós já nascemos agora, vamos pensar assim rapidamente, nós já nascemos agora na época do conhecimento do bem e do mal. E muitos de nós, se desviaram para o mal, né? E se tornaram, muitas vezes, pessoas praticando injustiça na Terra, né? E nós sabemos pela Bíblia também que tem um inimigo de Deus, que é um ser espiritual que enganou Eva lá, né? Que levou Adão e Eva a pecar, né? E esse espírito, nós vamos aprender, já tem live falando sobre ele aí, né? E esse espírito é uma força espiritual, é um ser também espiritual, criado por Deus, que no princípio era um anjo de glória, né? Que Deus criou ele com poder e pompa e glória, né? Mas ele se rebelou contra Deus, né? E, consequentemente, ele veio e se tornou um inimigo de Deus, da obra de Deus, da criação de Deus, né? Então nós somos vítimas, nós, seres humanos, somos vítimas dessa situação, né? E Deus, como ama o homem, e Deus é um Deus responsável, Deus providenciou salvação para a humanidade. Pô. Então, você não vai se perder se você não quiser se perder. O inimigo de Deus não pode fazer você se perder. O inimigo de Deus não pode impedir você de ser salvo. Não pode impedir. Não pode impedir você de ser salvo. Porque a salvação é um direito do homem, né? Que Deus deu à humanidade. A vida eterna é uma promessa de Deus que Deus fez ao homem que ele criou, certo? Então o inimigo de Deus, ele pode induzir você a pecar, a fazer coisas erradas contra Deus, e porque você cede às tentações, e você mesmo tem seus desejos, concupiscências próprios do homem, não aprender isso em outras lives, nós escolhemos o mal, né? Mas a escolha é nossa, né? Você pode resistir ao diabo, diz a Bíblia, resistir ao diabo e ele fugirá de vós, né? Nós temos que resistir às más obras, às más intenções, que muitas vezes o inimigo prepara situações para a gente cair em pecado, né? Mas Deus, como sabe que nós somos fracos, diz a Bíblia que Deus sabe que nós somos pó. Deus sabe que o ser humano, ele é fraco, né? Nós somos fracos, segundo a Bíblia, nós somos um vaso fraco, né? Um vaso de barro, diz a Bíblia. O vaso de barro, ele é forte? Não é, né? Um vaso de aço, um vaso de ferro, ele é forte, né? Mas um vaso de barro, se ele cair, ele quebra, né? Assim por diante. Muito bem. Então Deus, ele providenciou a salvação para a humanidade toda. Toda. Nós vamos aprender isso aqui. Agora eu vou adiantar aqui para não ficar tão grande o tópico, né? Eu já dei uma introdução aí para a gente entender mais ou menos, né? E frisando mais ainda, só agora, então só um pouquinho mais aqui nessa questão do homem, né? Nós seres humanos, então somos um ser criado por Deus em Adão, né? E quando Deus criou Adão com 3 partes. Corpo humano do pó da terra, esse homem humano aqui na terra, que tem um fôlego de vida que ele respira, né? Que nós respiramos, faz nós viver aqui na terra, andar, sorrir, trabalhar, né? Pensar, nosso cérebro, né? Coisa e tal. E Deus criou o espírito humano, o espírito do homem que está dentro de nós, que Paulo diz lá em 1 Coríntios 2:11, 2:11, né? Paulo diz o espírito do homem que está nele. Então o homem tem um espírito humano elevado, criado da criação espiritual de Deus. Esse espírito humano, as aves, os animais da terra, aquelas outras criaturas que viveram na terra, que era parecido com o ser humano, eles não tinham esse espírito criado por Deus. Eles tinham um fôlego de vida, né? Porque sem um fôlego de vida, ninguém vive na terra, né? Quando Deus... Porque a Bíblia diz lá em Gênesis, você pode ler depois, Gênesis 1:30, se você conhece a Bíblia, tem a Bíblia, leia lá. Eu não estou inventando aqui. Eu estou falando coisa que é realidade. Em Gênesis capítulo 1, versículo 30, diz lá que tudo que se move na terra, tudo que anda, tem espírito e alma.
E se você for lá em Gênesis 8, 9, 10, também lá tem versículo que fala que todas as coisas que se movem na terra têm alma, tem vida, né? A vida vem de Deus, né? Não existe vida sem Deus, não existe vida sem Deus. A vida vem de Deus. Deus é a única vida incriada. Deus é o único ser que não tem início nem fim. Deus é eterno no sentido passado, presente e futuro, né? Mas nós, seres humanos, a vida humana, ela teve um início. Quando foi o início da vida humana? Quando Deus criou Adão, né? Começou a existir o homem na Terra, né? Adão. Então, você de chegar e dizer que o homem já vivia com Deus na eternidade passada, não é verdade. Deus, de acordo com Malaquias, depois acho que capítulo 2, você pode ler o livro de Malaquias todo, ler o livro todo. Aqui nós somos a favor de você ler a Bíblia, pedir a Deus entendimento, ouvir o canal Verdades Eternas e Invencíveis, é de graça, você não precisa pagar nada, não estou cobrando dinheiro, não estou pedindo dízimo, não estou pedindo sua oferta, não estou pedindo para você comprar livro, não estou mandando você comprar a Bíblia, porque nem hoje precisa de comprar a Bíblia mais, né? Porque você tem um celular, baixa no aplicativo e você tem a Bíblia grátis no seu bolso. Essa é a bondade de Deus para a humanidade, né? Muito bem, então nós vemos assim que Deus criou o homem com 3 partes, né? Corpo humano do pó da terra, espírito e alma, que vem da criação espiritual de Deus. No 6º dia Deus criou o espírito humano do espírito que é de Deus na eternidade lá. Formou o espírito humano e Deus colocou o espírito humano que está junto com a alma nossa espiritual, está dentro, junto com esse espírito. Quando Deus então soprou em Adão o espírito que dá vida, esse homem vivente na terra tem um espírito e a alma que é espiritual, que é eterna daqui para frente, desse dia que Deus criou em Adão, ela é eterna. Como nós somos descendentes de Adão e Eva, nós nascemos igual era Adão e Eva. O nosso corpo humano veio do corpo de Adão e Eva, e o nosso espírito, nossa alma, veio também da alma e do espírito de Adão. Né? E o nosso fôlego de vida veio também do fôlego de vida que Deus soprou em Adão. Por isso que nós vivemos na Terra hoje, e dentro de nós tem o espírito humano e a alma humana, que não morre, não acaba mais, que espírito, vamos aprender isso, em outra live eu já ensinei, espírito não morre. Espírito não morre. Esse fôlego de vida que Deus soprou em nós aqui, ele é espírito. É espírito, ele é alma, né? Porque não existe como uma coisa viva viver sem alma. Ela tem que ter alma, né? Uma coisa que se move, que anda, e que sorri, e que chora, e que tem medo, e assim por diante. Ele tem alma, tem espírito. Por isso que a Bíblia diz lá em Eclesiastes, capítulo 12, que diz assim, volte o corpo à terra como era, né? Mas o espírito volte a Deus que o deu. Que espírito que volta para Deus de toda a criação que Deus fez na terra? O fôlego de vida que vem de Deus, né? O fôlego de vida vem de Deus. Se ele vem de Deus, Deus é espírito. Jesus falou, Deus é espírito. Então tudo que vem de Deus é espírito. Então esse espírito que faz nós viver aqui na terra, que a Bíblia foi traduzida lá em Gênesis como fôlego de vida, esse fôlego de vida é que dá vida ao homem aqui na terra. Então quando nós morremos, esse fôlego de vida volta para Deus. Isso é da Eclesiastes 12:7. Agora o espírito humano e a alma humana que Deus criou no 6º dia, e Deus colocou dentro desse homem humano aqui na terra, natural, esse espírito, essa alma, ele veio de um espírito que é de Deus. E o espírito não morre, né, no sentido de deixar de existir. O espírito morre, na Bíblia, existem 3 mortes. A morte física, que é essa que nós conhecemos aqui na terra. Existe a morte espiritual, que é a primeira morte, que é a separação de Deus. Quando Adão e Eva saíram do Éden, Deus colocou eles na terra, eles foram separados de Deus. Eles perderam aquela comunhão que eles tinham com Deus, que Deus andava com eles, que Deus, né, ensinou tudo para eles, toda aquela história, né? Aquela comunhão íntima, eles eram homens inocentes, Eva e Adão, eles eram nus, mas diz na Bíblia que eles não percebiam que a inocência deles era tão grande, né? Eles eram como um bebê na terra, um bebê também não é inocente, o bebê está nu, quem cobre ele é o pai e a mãe para nu. Mas o bebê não tem pecado no bebê, como eu já ensinei em outras lives. Bebê não tem pecado. Todos os bebês, todas as crianças são de Deus, vão viver eternamente no novo céu e nova terra. Então, nós temos que aprender que mais Adão e Eva, eles perderam essa comunhão que eles tinham com Deus, essa comunhão mais profunda, né, que eles tinham no Éden com Deus. Né? Eles perderam, foi a primeira morte, a morte espiritual. Então todos nós nesse mundo estamos vivendo, mas nós estamos vivendo separados de Deus, né, por causa dos nossos pecados. Por que Adão perdeu a comunhão com Deus no Éden? Por causa do dia que eles pecaram. Né? Deus separou eles daquela comunhão que Deus tinha com eles. E essa é a primeira morte espiritual. Você está nesse mundo, mas por causa dos seus pecados, você está separado de Deus. Né?
E depois a Bíblia mostra que existe a segunda morte, que está revelada lá em Apocalipse, por exemplo, quando Deus terminar todas as coisas, vai vir a segunda morte, que vai ser a separação eterna de Deus, que a Bíblia chama lá de lago de fogo, que muita gente nega. Depois nós vamos estudar isso com mais profundidade. Então, o lago de fogo representa, uma palavra forte, né? Que representa o quê? Um lugar de separação eterna de Deus. Não vai ter mais. Você vai perder as misericórdias que você tem aqui na terra hoje, né? Mesmo você sendo pecador, você tem alívios, Deus envia alívios aqui da terra para você, não é verdade? Mas na segunda morte, você vai se separar de Deus eternamente. Por quê? Porque nessa primeira morte que nós estamos vivendo aqui hoje na terra, vivendo sem Deus por causa do nosso pecado, Deus pode salvar nós dessa primeira morte. Deus pode salvar nós dessa primeira morte. Através, nós vamos ver aqui, do sacrifício de Cristo. E através do nosso arrependimento, de nós nos voltarmos para Deus, de nós sermos pessoas justas nessa vida humana. E Deus salva nós dessa morte, primeira morte aqui, e consequentemente Deus pode salvar nós da segunda morte, porque se Deus salvar você dessa primeira morte aqui que nós estamos vivendo, você não cai na segunda morte. Mas se você não for salvo, você vai para a segunda morte. E a segunda morte é a eterna separação de Deus. Por quê? Porque o Espírito, para onde que é o seu verdadeiro eu, que é a nossa verdadeira pessoa, ele não morre no sentido dele deixar de existir, como muitas religiões ensinam. Que Deus, no final, Deus vai pegar os injustos, as pessoas mal, e vai pôr no fogo, vai queimar, vai acabar tudo e vai extinguir. Isso não existe. Esse ensinamento não é de Deus. O ensinamento de Deus é que Deus quer salvar nós da segunda morte. O que é a segunda morte? É a morte eterna, de onde, se você lá cair, de lá você não vai poder sair nunca mais. É o que está representado pela parábola lá do rico e Lázaro, né? Que o rico foi lançado no inferno, diz lá, né? E de lá ele viu Lázaro vivendo do descanso no seio de Abraão, e ele falou: Senhor, puxa, que eu possa, que Lázaro molhe a minha língua aqui com um pouco de água aqui para mim sair dessa sede aqui, né? E mais o anjo lá, Abraão, falou, né, para ele: olha, isso é impossível, porque há um abismo entre aqui e aí que ninguém pode transpor. Então, existe uma separação eterna de Deus, é uma prisão. A segunda morte é uma prisão eterna, que Deus não quer que nenhum ser humano vá para lá. Pronto. Deus não quer que o ser humano vá para lá. Como nós, nesta vida humana, nós nascemos aqui, não pedimos para nascer, para existir nesse mundo, né? Viemos aqui nesse mundo por uma vontade de Deus, primeiramente, né? Que Deus criou Adão e Eva, e depois porque um dia nossos pais resolveram casar, né? E geraram filhos, e nós estamos aqui hoje, né? Mas como nós nascemos num mundo onde existe a concupiscência do mundo, né? Nós vamos aprender o que é isso futuramente. Existe mais uma força maligna que tenta induzir o homem a pecar, né? Coisa e tal. Existe a concupiscência na nossa, existe concupiscência no mundo, né? Existe concupiscência no corpo humano, existe concupiscência também do inimigo de Deus, que tenta fazer tudo isso daí para que o homem caia em pecados, que separe ele de Deus para sempre, né? Mas como Deus ama o homem, e o homem por si só não pode salvar-se a si mesmo, né? Porque o pecado é uma transgressão, e de acordo com a lei, o salário do pecado é a morte, né? Então, se você pecou, você vai morrer. O seu destino é a perdição eterna, é a segunda morte. Isso é a realidade, que a Bíblia diz: o salário do pecado é a morte. Quando Deus diz que o salário do pecado é a morte, não é necessariamente só a morte física. A morte física é apenas um exemplo da realidade espiritual. Únicas pessoas que nesse mundo vivem nesse mundo e não vão morrer por causa de pecado, quem são? São as crianças, né? Porque os bebês, as crianças infantis, eles não têm pecado diante de Deus, porque eles não têm a maturidade espiritual para escolher entre o bem e o mal, né? Uma criança é inocente, né? Mas o homem adulto, na sua maturidade espiritual, você pode escolher o bem e o mal. Você pode fazer o bem ou você pode fazer o mal. Aí a escolha é sua. E os pecados que você cometer, seja ele grande ou pequeno, ele precisa de perdão, ele precisa de ser ressarcido, ele precisa de ser quitado, né? Você precisa de redenção, de remissão, né? É que nem você comprar uma coisa numa loja, né? Você compra uma coisa numa loja e você não paga. Você tem que pagar aquela dívida, né? Porque aquela dívida foi um prejuízo que você deu para a loja, ou para o governo, ou para quem quer que seja. Esse prejuízo tem que ser pago, né? Então, Deus viu que nós não temos como pagar. Nós, a humanidade, não tem como pagar os seus pecados, né? Porque se nós morrermos
no pecado, nós não podemos, Deus não pode nos salvar. Então Deus preparou salvação para nós. E a salvação que Deus preparou para a humanidade foi através de Cristo. Cristo foi o justo que veio na terra e sofreu a injustiça, por causa da nossa injustiça, do nosso pecado. Cristo sofreu em nosso lugar na cruz do Calvário, substituiu nós na morte física, que levaria nós para a perdição eterna. Mas Cristo, o justo, morreu no lugar dos injustos, morreu no nosso lugar. E como Cristo era um homem justo, foi um homem que viveu aqui na terra. Ele era filho de Deus e ele viveu na terra como homem. E como homem ele não pecou. Ele foi um homem perfeito diante de Deus, diante da humanidade. Cristo não foi julgado pela religião, Cristo foi julgado pela política humana da época, e Cristo foi julgado por Deus. Quando Cristo morreu e entregou seu espírito para Deus, Deus não pôde reter Cristo na morte lá, porque Cristo era um homem justo. Né? Então ele, o justo, entrou, quitou a nossa dívida, e agora em Cristo toda a humanidade pode ser salva. Vamos aprender isso agora nesse tópico aqui, né? Então, Deus providenciou a salvação para toda a humanidade, né? Para toda a humanidade. E a Bíblia mostra também que Deus é um Deus justo. Ó. Deus é justo. Salmo 111, 7. Ó. Pois o Senhor é justo e ama a justiça. Deus não só é justo, como Deus ama a justiça. O seu rosto está voltado para os retos. Então Deus criou... Vamos aprender isso. Se nós aprendermos isso, nós vamos ser libertos de muitas coisas falsas que existem no mundo. Deus está voltado para os retos. Quem são os retos? São as pessoas boas que vivem nesse mundo, as pessoas que praticam justiça, as pessoas que andam fazendo bem, as pessoas que não prejudicam o seu próximo, as pessoas que são bondosas, né? São pessoas caridosas, né? Pessoas do bem, piedosas. Né? E aqui não diz assim que Deus, o seu rosto está voltado para os cristãos retos. Para os cristãos retos. Não. Não está fazendo acepção de pessoas aqui. Deus não está voltado, não está escrito aqui, ó. O seu rosto está voltado para os cristãos retos. Nem está escrito aqui, o seu rosto está voltado para os judeus retos. Não. Para os retos, em qualquer nação, qualquer tribo, qualquer língua, qualquer lugar desse universo, onde tiver uma pessoa reta, Deus está voltado para ele, vendo o viver dele, vendo a justiça dele. Deus está voltado para os retos. Deus sabe quem são os retos na terra. Deus conhece o coração de cada ser humano. Então não importa o lugar que você nasceu, se você é judeu, se você agora é um cristão, ou se você não é um cristão, se você vive num lugar esmo, né? Para Deus o importante é se você for uma pessoa reta. Reta, quer dizer, uma pessoa boa, uma pessoa justiça, né? Você combinou uma coisa, você cumpre, né? Você é uma pessoa équia, né? Você acertou uma coisa com o seu semelhante, você vai lá e compra aquilo que você acertou com ele. Você não está enganando ele, dando chapéu nele, né? Ok? Como é comum no mundo, né? As pessoas enganam outros, seduzem outras pessoas, né? Tem homens que seduzem, tem homens casados, né? Aqui, rapidamente, só para tocar nesse ponto, né? Vamos tocar isso outras vezes, mas tem homens casados que têm a sua mulher, seus filhos em casa, e eles seduzem uma moça virgem no trabalho dele, onde ele vive, né? E ele engana ela, fazendo promessas para ela, que ele ama ela, que ele gosta dela, que ele, ele vai largar a mulher dele, ele vai largar os filhos, porque agora ela é a mulher da vida dele. E a moça, coitadinha, enganada por e aí ela cede, e aí depois que ele consegue ter um relacionamento com ela, coisa e tal, depois que ele enjoa, ele dá um chute nela e manda ela embora. O cara não é um homem reto. Esse tipo de pessoa não vai entrar na vida eterna. Entendeu? Você pode fazer isso, você pode enganar o seu próximo, mas diz na Bíblia que o rosto de Deus está voltado para os retos, para as pessoas que respeitam a filha dos outros, para as pessoas que respeitam a esposa dos outros, está entendendo? Para as mulheres que respeitam o marido das outras. Deus está voltado para essas pessoas, né? Deus está voltado para as pessoas que não roubam o dinheiro do outro, né? Que não constrói uma empresa aí de artimanhas, de falcatruas e para defraudar os pobres, né? Tomar a aposentadoria dos pobres. E nós vemos que isso é uma realidade, né? Isso aqui no Brasil e no mundo todo, quanta injustiça não há no mundo, né? Mas Deus não está voltado para esse tipo de pessoas. As pessoas estão no desprezo de Deus. Eles estão debaixo da misericórdia de Deus, né? Porque a Bíblia diz que Jesus falou, faz que o sol se levante sobre os bons e os maus, sobre os justos e os injustos. Mas isso é uma coisa temporal, aqui nessa vida humana. Mas Deus está voltado para os retos de coração.
E Deus não está fazendo acepção de pessoas aqui. Deus é um juiz justo. Deus é um juiz justo. Deus não vai fazer injustiça. Em Deus não há injustiça. Não tem como Deus condenar uma pessoa justa. Não tem como Deus. Se você for uma pessoa justa, não tem como Deus condenar você. Se você for uma pessoa injusta, Deus também diz na Bíblia, Deus não trata o injusto como justo, né? Deus vai fazer juízo, né? Os justos vão ser poupados, né? Vão viver com Deus na eternidade. E os injustos vão ser separados de Deus. Vamos aprender isso mais para frente. Mas a Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então Deus providenciou a salvação de Deus para o mundo inteiro, para a humanidade, né? Porque Deus amou o mundo, Deus amou a humanidade de tal maneira que Deus enviou o seu Filho unigênito, que é Cristo, filho dele, nascido dele, que é Deus igual a ele em natureza e essência, e Deus pegou esse filho e enviou o seu filho ao mundo por causa do seu amor pela humanidade, pelo homem que ele criou, e Deus enviou Cristo fazer uma obra de redenção por toda a humanidade, né? Então todos os seres humanos estão debaixo dessa obra redentora de Cristo, né? Porque tem muita gente que entende assim que Deus veio para salvar só os judeus, né? Ou Jesus veio só para salvar os judeus, outros Jesus veio só para salvar a igreja. Não. A obra que Cristo fez de redentiva foi para a humanidade toda. Tá? Agora, dentro dessa humanidade toda, existe um grupo de pessoas que é chamado de judeu, de Israel, né? A nação de Israel, um povo que Deus escolheu, entre tantas nações que existem na terra, Deus escolheu um povo, né, em Abraão, para esse povo ser um povo especial aqui na terra, um povo que tem predileção de Deus. Deus tem vontade própria, né? Nós não podemos ter também pessoas que você é seu amigo, tem, nós mesmo, falando aqui literalmente, às vezes nós temos pessoas do nosso hall de amizade que nós temos mais amizade, mais apreço por aquela pessoa, né? Todos são nossos amigos, né? Você respeita e considera e faz o bem para todos, mas tem uma pessoa que você tem um apreço maior por ele, né? E Deus não pode ter, se o homem pode ter, Deus também pode ter. Então, entre o povo de Deus, entre o povo criado por Deus, descendente de Adão e Eva, na época de Abraão, diz na Bíblia que Deus escolheu Abraão. Abraão era um homem lá que vivia na Mesopotâmia, né? Vivia lá, né, com sua família, né? E Deus provavelmente viu alguma coisa no coração de Abraão, da qual Deus simpatizou, Deus gostou de Abraão. Deus amou Abraão, né? E Deus chamou Abraão do meio da sua terra, da sua parentela, e falou: Abraão, vai para a terra que eu vou te mostrar, e farei de ti uma grande nação na terra, e você vai ter filhos, e teus filhos vão andar na terra que eu vou te dar. Então, nós vemos que Deus tem escolha. Então, entre as nações da terra, Deus escolheu quem? Abraão, Israel, né? Porém, Deus fez um concerto com Israel, e Israel falhou, nós sabemos como nação, Israel falhou como nação, né? Como povo que Deus queria fazer deles uma nação especial na terra, um povo zeloso, um povo bonito, um povo próspero, um povo justo, um povo santo, né, na terra, né? Por isso que Deus deu as leis para eles agora, aplicar aquelas leis, eles ser uma nação diferente das outras, né? Que fosse uma bênção para as outras nações, né? Israel tinha que ser um povo diferente, porém Israel não cumpriu o mandamento de Deus, não cumpriu a lei de Deus. Deus então deixou Israel de lado, vamos chamar assim, e Deus levantou um outro povo na terra, que a Bíblia chama de igreja, né? Que também é motivo pelo qual Cristo veio ao mundo para edificar a igreja, salvar as ovelhas perdidas da casa de Israel, né? E também salvar as ovelhas também perdidas que estão no mundo, e dessas ovelhas Deus vai formar a igreja, que é a sua casa, a sua habitação. Então, rapidamente, Deus ama toda a humanidade. A obra de Cristo foi por todo o mundo. Não eu que escrevi a Bíblia, eu não sou escritor da Bíblia, né? Então, se na minha Bíblia está escrito assim, porque Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então, esse versículo está nas Bíblias do mundo inteiro, certo? Esse versículo está na Bíblia do mundo inteiro. Então, essa é uma obra de Deus pela humanidade, né? Agora, tem pessoas que dizem assim, mas Jesus veio para salvar só os justos também, né? Só as pessoas boas, só as ovelhas. Não, Jesus veio principalmente, né? Nós temos que entender assim, que Deus enviou Cristo para salvar toda a humanidade. O sacrifício de Cristo é suficiente para perdoar os pecados do mundo inteiro. Basta nós crermos e nós aceitarmos esse fato, né?
E também, Deus, dentro dessa salvação ampla, Deus tem uma salvação especial do povo de Israel, das ovelhas perdidas da casa de Israel, e Deus tem uma salvação especial também da igreja, das ovelhas do mundo todo e das ovelhas de Israel, que vão ouvir o evangelho e vão crer e vão formar a igreja de Deus. Vamos aprender isso com mais detalhes, certo? Mas, em Romanos 5,8 diz: mas Deus prova seu amor por nós, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Então o apóstolo Paulo está dizendo que Cristo, quando morreu por nós ainda éramos pecadores, né? Nós vivíamos no pecado. Os cristãos na igreja, eles não são pessoas melhores do que os outros. Não, necessariamente não, né? Necessariamente não. Nós também éramos pecadores, também, igual aqueles que ainda não estão na igreja, não creram ainda em Cristo, não receberam Jesus como como filho de Deus, como seu Salvador, não se renderam ainda ao sacrifício de Cristo, à pessoa de Cristo, né? Nós também, antes não éramos como eles, nós também fazíamos as coisas que é desagradável a Deus, que agora na igreja de Deus, nós aprendemos aquilo que é agradável a Deus, aquilo que não é agradável a Deus. E nós moldamos o nosso viver na igreja de Deus por essas doutrinas de Cristo, né? Para que sejamos um povo zeloso, especial, de boas obras na terra. Mas Deus, a morte de Cristo foi por todos os homens, porque diz lá no versículo 6 de Romanos, 6, Cristo morreu pelos ímpios. Cristo morreu por todos os homens. Todos os homens podem ser salvos. Principalmente as ovelhas, né? As ovelhas, vamos mais ou menos aprender o que é ovelha, né? Em Deuteronômio, em Mateus 15, 24, Jesus disse em Mateus 15, 24, está na sua Bíblia aí, você pode ler, não precisa você ler agora, leia depois, né? Está lá escrito, Jesus falou assim: eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Jesus disse: eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. E baseado nesse versículo, isolado do contexto e de todo o ensinamento da Bíblia, tem grupos religiosos que ensinam que não, que Jesus veio para salvar só os judeus, né? Jesus veio para salvar só as ovelhas da casa de Israel, porque eles eram pecadores, porque eles tinham a lei de Moisés, a lei de Deus, e eles foram transgressores. Mas as outras nações, os gentios de outros povos, eles não têm pecado, né? Então você não precisa de crer em Cristo, você não precisa de ser da igreja para você ser salvo. Isso não existe. Esse ensinamento é errado. Cristo veio para salvar a humanidade. Deus enviou Cristo para salvar toda a humanidade. Certo? Agora, principalmente as ovelhas. Vamos aprender o que é as ovelhas. Então, Cristo veio para salvar toda a humanidade, aí está incluído todas as pessoas, sejam boas, más ou ruins, está incluído nessa salvação. E também, especialmente, Cristo veio, logicamente, para buscar as ovelhas perdidas da casa de Israel, porque dentro de Israel existiam israelitas que eles eram inimigos de Deus, israelitas que eles eram terríveis, né, contra Deus, pessoas rebeldes, sendo eles judeus, nascidos da descendência humana de Abraão, né? Mas no meio deles existiam pessoas de Israel que eram ovelhas, pessoas boas, né? Pessoas bondosas, né? Que eram israelitas, né? Que tinham um desejo de fazer a vontade de Deus, mas eles eram enganados por aqueles falsos pastores, falsos profetas que existiam no Velho Testamento, que desviaram eles da adoração a Deus para adorar outras coisas, né? Então Jesus veio principalmente, né, para salvar as ovelhas perdidas da casa de Israel, certo? Ninguém pode negar isso que Jesus disse: não fui enviado senão para as ovelhas perdidas da casa de Israel, né? Okay? Então, dentro dessa salvação eterna, Deus está vendo especialmente quem? As ovelhas perdidas da casa de Israel, aquelas pessoas de Israel que eram pessoas boas, pessoas justas, pessoas bondosas, pessoas caridosas, pessoas que desejavam cumprir a vontade de Deus, que não estavam cumprindo por não terem sido instruídas dentro da justiça de Deus, da lei de Moisés. Elas foram desviadas, né? Ainda cometiam pecados também, porque na Bíblia diz que não existe justo na terra que faça o bem e nunca peque, né? Todos nós, está em, acho que Eclesiastes 7:29, que não há justo sobre a terra que faça o bem e nunca peque, né? Então, mesmo uma pessoa justa pode cometer um erro aqui e acolá, né? Ele não é a prática dele cometer erro, né? A prática dele é praticar a justiça, fazer o bem, né? Mas um deslize pode acontecer na vida de qualquer pessoa, né? E esses deslizes na vida dos justos, eles estão cobertos pelo sangue de Cristo, né? Pelo sacrifício que Cristo fez, né? Principalmente pelas ovelhas, Cristo veio para redimir elas dos seus pecados, principalmente pelas pessoas boas, né? Mas também
O mesmo Jesus que disse que ele foi enviado, senão as ovelhas perdidas da casa de Israel, o mesmo Cristo, Filho de Deus, ele também disse em João 10,16, ainda tem ovelhas que não são deste aprisco. Também me convém agregar estas, e elas ouvirão a minha voz, e haverá um rebanho e um pastor. Então Cristo também veio para buscar as ovelhas perdidas, que não era do aprisco lá de Israel, que era o aprisco de Israel, era a lei, eram aqueles mandamentos que Deus tinha dado para o povo de Israel, para que eles não descambassem por pecados graves, né? A lei de Deus é uma proteção, né? Então tinha ovelhas de Israel, os bons, os justos de Israel, que eram ovelhas, eles estavam guardados naquele aprisco, que era a lei de Moisés, né? Ok? E Jesus veio para chamar eles. Primeiramente, nós vemos pela Bíblia que Jesus chamou quem? Quem são os primeiros membros da igreja de Deus na terra, seres humanos? Quem foram? Os apóstolos, né? Que Jesus foi e chamou, né? Pedro, João, né? Eles eram ovelhas, né? Eles eram ovelhas da casa de Israel, eles não eram malignos, né? Eles não eram homens injustos que faziam todo tipo de mal, não era, né? Eles eram pescadores, homens do nosso tempo aqui, pessoas boas, né? Pessoas não eram ricos também, né? Eram pessoas pobres, né? Os apóstolos, parece que todos eles tinham uma classe, talvez se fosse hoje, classe C, né? Não era da classe A, talvez não fosse nem da classe B, alguns deles podiam até ser, mas a maioria deles era classe C, né? Coisa e tal, né? Vamos dizer assim, né? Então, mas eles eram pessoas dignas, pessoas boas, eles eram trabalhadores, eles eram pescadores, né? O outro cumpria a sua função dessa daquela natureza, né? Então nós vemos que Jesus veio e chamou primeiro quem? Jesus chamou as ovelhas perdidas da casa de Israel, representada pelos apóstolos que Jesus chamou, né? Os primeiros membros da igreja foram os apóstolos, né? Mas também Jesus disse, eu tenho ovelhas que não são desse aprisco, não são de Israel. São ovelhas que estão nas nações do mundo, dos povos do mundo aí todo, né? São pessoas, o que é uma ovelha? Vamos aprender o que é ovelha. O que a Bíblia, quando a Bíblia diz que é ovelha, como tem pregadores que às vezes ensinam, não, nós não somos ovelhas, nós somos filhos de Deus, nós somos filhos de Deus, não é isso. Quando a Bíblia diz que nós somos ovelhas, não é ovelha no sentido literal, né? Ovelha nós sabemos que é um animal que existe na terra, criado por Deus, né? E pelo que nós sabemos, pouco que a gente conhece, as ovelhas é um animal manso, né? As ovelhas não é um animal agressivo, as ovelhas elas não fazem mal a ninguém. As ovelhas, elas são animais, às vezes nem defensivos eles são. A ovelha, quando vê um perigo que vem para cima dela, lá, sabe o que ela faz? Elas correm, elas se escondem, né? Ou elas se envolvem no rebanho para elas não serem catadas, né? Porque as ovelhas não é um animal que luta contra o seu opressor. A ovelha é um animal que, quando atacada por um lobo, ou por um leão, ou por outro animal carnívoro, ela não agride eles, ela não luta com eles, ela se submete. Né? Mesmo o homem, quando vai tosquear a ovelha, você vê a ovelha, vai tosquear, né? Corta o pelo dela lá, ela fica quietinha, ele fica, corta todinha a ovelha. Né? A ovelha é um animal manso. Então Deus compara as pessoas justas desse mundo, as pessoas boas que vivem nesse mundo, tanto em Israel, como também no mundo todo, na humanidade toda, Deus compara essas pessoas com ovelhas, né? Assim como as ovelhas na natureza elas são animais mansos, também na terra existem homens que são mansos, são ovelhas também, que muitas vezes é ferido no seu direito, mas ele não revide, ele sofre, né, a perda, ele sofre a injustiça, sem devolver mal por mal, né? Isso daí é uma característica das pessoas que a Bíblia chama de ovelhas. E essas ovelhas, elas tanto elas estão dentro da nação de Israel, como também elas estão dentro das nações do mundo. Né? Por isso mesmo que posteriormente, nós vamos entrar nisso futuramente, né? Deus levantou o apóstolo São Paulo para que o apóstolo Paulo fosse um apóstolo aos gentios, né? Para mostrar para os gentios e para mostrar para Israel que a igreja de Deus ela é constituída tanto de gentios como de judeus, né? A igreja, ela, em Cristo, essa parede que separava antes os judeus, que era uma nação especial na terra, né? Que era uma nação que tinha um cuidado, vamos dizer assim, especial de Deus. E os gentios no mundo, que era povo comum do mundo, existia uma barreira. O povo de Israel era um povo que se julgava, né, melhor que as outras nações, porque eles tinham, de fato, né, vamos dizer assim, eles tinham os arautos, né, a lei de Deus, né, eles eram o guardião dos mandamentos de Deus na terra, né, ok? O Deus verdadeiro, o criador do universo, o criador de toda a humanidade, né?
Então Israel se julgava melhor, né? Os gentios eles consideravam pessoas impuras, né? Então precisou Deus levantar o apóstolo Paulo para mostrar que não, que os gentios também têm direito à vida eterna na igreja, junto com os judeus, ovelhas de Israel. As ovelhas também que estão no mundo, em todas as nações, têm direito de formar a igreja de Deus, que é a casa de Deus, a habitação que Deus não conseguiu uma habitação na terra com Israel, uma habitação que cumprisse a vontade de Deus, né? Mas Deus vai estar conseguindo isso através da igreja de Deus, que é constituída tanto de ovelhas que vêm de Israel, como de ovelhas que vêm do mundo, né? Das nações do mundo. Em Cristo, o sacrifício de Cristo foi para perdoar os pecados de toda a humanidade, principalmente das ovelhas, né? Concorda comigo? Principalmente das pessoas boas desse mundo, que a Bíblia diz, não há justo que não peque, né? Mesmo as ovelhas, elas têm pecado, uma falha, elas têm, né? Nós temos, né? Mas às vezes não são falhas grandes, pecados gravíssimos, né? São coisas triviais da vida humana, que a gente às vezes comete um pecado aqui, outro acolá, mas não é a nossa prática viver pecando. Não é só a nossa prática viver dando chapéu nos outros, né? Não, a nossa prática é ser uma pessoa honesta, bondosa, caridosa, né? Coisa e tal. Essas pessoas são chamadas por Deus de ovelhas. E essas ovelhas é que Cristo veio, principalmente para as ovelhas perdidas da casa de Israel, mas também pelas ovelhas perdidas que estão no mundo, em N formas de viver nessa terra, mas são pessoas boas, pessoas do bem. Entendeu? Então, para Deus... Agora, nós vemos também que nessa salvação de Deus, só para finalizar aqui, né? Nós vemos que nessa salvação de Deus, até os ímpios, até as pessoas que são do mal, até as pessoas injustas, podem também vir para a salvação em Cristo. Por isso que a Bíblia diz, ide por todo mundo, né? Jesus falou assim, ó, ide por todas as nações, pregando o evangelho, né? Ensinando a eles as doutrinas, os meus ensinamentos para vocês. Pode divulgar isso para o mundo todo, né? Quem crer, né? E permanecer praticando, né? Essas doutrinas, essas verdades que Cristo ensinou, essas pessoas vão ser salvas, né? Então tem pessoas que estão no mundo que são indignos da vida eterna. Não tem direito à vida eterna, realmente não, porque os caras são malignos, estão fazendo mal, mas é possível uma pessoa maligna se converter, né? Quando ele vê esse amor de Deus que enviou Cristo ao mundo, para Cristo pagar a dívida dos nossos pecados. Jesus pagou a dívida de todo mundo, Jesus não pagou a dívida só de um, nem de dois, nem de três. Deus pagou a dívida do mundo inteiro. Então é possível que uma pessoa que é injusta, uma pessoa que é um homem, por exemplo, um homem que é adúltero, né? Que a Bíblia é clara, né? Eu vou tocar nesse ponto aqui rapidinho. A Bíblia diz, os adúlteros não entrarão no reino de Deus. Então as pessoas que vivem na prática do adultério, adulterando nesse mundo, eu vou falar do adultério físico, porque adultério não é só adultério físico, né? Adultério também é quando você, por exemplo, adultera uma escritura, né? Você faz uma escritura falsa, é um adultério, você adulterou, né? Quando você faz um dinheiro falso para enganar as pessoas, você é um adúltero, né? Você está pegando um dinheiro que não é verdadeiro, está fazendo ele parecido com o verdadeiro, e a pessoa que é inocente, ele pega aquele dinheiro como se fosse verdadeiro, você dá para ele R$ 100, né? Ele te devolve R$ 20 de dinheiro verdadeiro, e ele fica com R$ 100, mas quando ele for usar os R$ 100, é o dinheiro falso, você prejudicou ele. Né? Isso é adultério também. A Bíblia diz que os adúlteros não entrarão no reino de Deus. Não só os adúlteros físicos, que você fica adulterando com outras mulheres que não é sua esposa, saindo, praticando orgias com pessoas que não é sua esposa. Não, vou aprender isso posteriormente, não posso também ensinar tudo agora. Mas os adúlteros não vão entrar no reino de Deus. Mas é possível o homem que vive na prática do adultério, ele ouvir o evangelho, ele aprender que Deus é o criador da humanidade, e que Deus criou Adão, Deus criou Eva, e do relacionamento de Adão e Eva, nós somos descendência de Adão e Eva. E como Deus criou Adão e Eva com um corpo humano, terreno aqui na terra, e com fôlego de vida, nós assim temos também. E como Deus criou o espírito do homem, do Espírito de Deus lá no terceiro céu, e colocou dentro do homem junto com a alma, esse espírito, essa alma humana, criada por Deus no sexto dia, não morre. Não morre, vai existir para sempre. Você, homem espiritual seu, é eterno. E existe uma morte espiritual que significa o quê? Separação eterna de Deus. Para onde você vai, esse espírito adúltero, esse espírito injusto que viveu na terra aqui e praticou o mal e a injustiça contra o seu próximo, esse espírito ele vai se separar de Deus para sempre. Lá não vai ter misericórdia, como é aqui na terra hoje. Que mesmo você sendo um homem justo,
Mas você está vivendo junto com o justo, né? Você está comendo, bebendo, dormindo, trabalha junto, dorme junto. Você é um homem justo com a sua esposa, mas você dorme na mesma cama que ela. É o justo dormindo junto com o injusto, né? A sua esposa, às vezes, é uma mulher justa, uma ótima dona de casa, uma mulher, né, justa, correta, íntegra, né? Mas o marido dela é um homem justo, adúltero, um homem coitado, e dorme com ela na mesma cama. Mas na eternidade futura, Deus vai separar os justos dos injustos. Os justos vão para a vida eterna e os injustos vão para a perdição eterna. E perdição eterna significa o quê? Que você nunca mais vai sair dessa perdição eterna. Não tem mais retorno. É uma prisão eterna. É diferente da prisão humana. Na prisão humana você é preso, mas você fica um tempo, depois você sai, né? Você fica um tempo, depois você sai, né? E a prisão eterna, às vezes, até prisão perpétua. Prisão perpétua, o cara vai morrer na prisão, mas ele não fica lá perpetuamente, porque ele morre, às vezes, 20, 30 anos depois, e aí ele saiu daquela prisão. Aqui na Terra vai para a Terra, não é isso? Vai ser enterrado lá junto com o justo no cemitério. Não é verdade? Mas nós temos que aprender assim, que o espírito nosso, o nosso verdadeiro eu, não é esse ser humano aqui, carnal, terreno, que vive aqui na Terra. O nosso verdadeiro eu é o nosso homem espiritual, que Deus colocou dentro desse corpo para esse espírito dominar o corpo. Né? Para ele dominar o corpo. Assim como o homem natural seria para dominar todas as coisas naturais da Terra, o homem espiritual é para dominar também o corpo natural da Terra. Né? Mas muitas vezes o nosso homem espiritual, ele se submete aos desejos da carne, né? Como Paulo diz, ó, não vos submetais aos desejos da carne, ao pecado. Mas nós agora, uma vez libertos em Cristo do poder da morte, do poder do pecado, nós agora reinamos em vida, né? Reinar em vida, reinar sobre os desejos da nossa carne, né? Para que nós possamos nos tornar dignos da vida eterna. Então é possível também que mesmo um homem que é adulto, um homem que faz mal ao seu próximo, às vezes você já fez mal a muitas mulheres, muitas moças nessa vida, é possível você se arrepender, parar de fazer essa maldade, se voltar para Deus, buscar perdão e misericórdia, passar a ser um homem justo, um homem do bem, né? Tem possibilidade, a Bíblia mostra plenamente, tem possibilidade de você ser salvo e não ser só salvo para entrar na vida eterna, mas você ser salvo na igreja de Deus. Ser ainda da família de Deus, isso é possível, tá? Depois nós vamos aprofundar nisso em outros lives aí, né? Em outros estudos. E só para terminar aqui, ó, 1 João, capítulo 1, versículo 2, está na sua Bíblia aí, ó. Se você conhece a Bíblia, está ouvindo esse canal, e você às vezes, poxa vida, esse cara está ensinando que Deus vai tomar. Não, Deus vai salvar. Os retos nesse mundo, as ovelhas, não é que você vem para a igreja que você se torna uma ovelha. Não, necessariamente não é. Esse homem justo, esse homem maligno que fazia o mal, ele se converte dos seus maus caminhos e ele vem para a igreja e agora ele vai ser como uma ovelha, ele vai agora praticar as obras da ovelha, ele não vai ser mais um homem mau, ele agora vai ser um homem justo, um homem bom, um homem reto. Se ele antes era um marido agressor da sua mulher, ele tratava sua mulher grossamente, não só agredindo às vezes fisicamente, mas às vezes com palavra, mal educado, grosso. Agora ele, por causa de Cristo, por causa de que ele entendeu que ele quer viver com Deus, né? Que Deus é justo, é santo, é eterno, ele agora não vai mais tratar sua esposa com grosseria, com maldade, ele agora vai ser um bom marido, ele vai ser uma ovelha agora. É possível você se converter, isso é verdade. Você pode deixar de ser uma pessoa do mal e passar a ser uma pessoa do bem. Mas tem pessoas nesse mundo que ele já é uma ovelha antes mesmo de conhecer Cristo. Pô. Vamos aprender isso. Jesus falou, eu tenho ovelhas que não são desse aprisco. Convém a minha... Então já existiam ovelhas. Quem são as ovelhas da terra? São as pessoas boas, as pessoas justas, as pessoas retas, as pessoas que sofrem nesse mundo, né? Você vê lá na África, você vê na Ásia, aqui na América do Sul, populações que vivem no sofrimento, né? É negado a eles o direito até de comer, de beber, é tirado a eles o direito de ter paz, né? De dormir tranquilinho na sua casinha, né? Ter uma noite tranquila, é tirado dele esse direito, ele vive trancado com as fechaduras na porta, trancado, né? Porque ele tem as pessoas perigosas que entram na casa dele, roubam, matam e assim por diante, né? Foi tirado, mas mesmo essas pessoas boas, eles nos revidam, eles vivem com medo, eles levantam com medo, saem com medo, voltam com medo para casa, né? Sim, são pessoas justas, pessoas que vivem do seu salário, do seu trabalho, da sua capacidade, Deus deu para ele. Essas pessoas são sofridas nesse mundo, essas crianças que nós vemos aí, você pode ver isso na televisão, hoje nós temos um meio de comunicação, né? Nós vemos na África, aquela situação daquelas crianças lá que vivem na pobreza, na miséria, criancinha morrendo com 2, 3 anos, 5 anos, 10 anos, magrinho, coitadinho, não tiveram direito
de beber um caldo de cana gelado, o direito de, de ter um sorvete gelado, o direito de comer uma macarronada, vamos dizer assim, né? Foi tirado esse direito. Diz que tem situações em que crianças comem barro, né? Para matar fome, né? Com coisas assim. Por quê? Por quê? Por causa da injustiça humana, né? Deus vai pegar essas crianças, essas pessoas sofridas que viveram no mundo, né? Pessoas boas que aguentaram a violência, a injustiça de grupos políticos e religiosos que mataram essas pessoas assim, de malvadeza. Deus vai pegar essas pessoas e vai jogar essas pessoas no lago de fogo. Deus vai pegar essas pessoas e vai aniquilar elas. Que mal elas fizeram? Elas foram vítimas da injustiça humana. Você acha que Deus, o Deus criador do universo, esse Deus maravilhoso que fez nós, você acha que Deus vai tratar o justo como o injusto? Não. Deus vai... As ovelhas que existem no mundo, não é porque você é cristão que você é ovelha. Você já era ovelha antes de ser cristão, você já era uma pessoa boa. Aí você ouviu o evangelho e você viu que, puxa vida, você não era nem uma pessoa pecaminosa, né? Uma pessoa até bom marido, um bom esposo, um bom filho, né? Mas você conhecendo a palavra de Deus, você viu que Deus é um Deus justo, um Deus puro, né? E que você aqui e acolá, você cometeu também uma injustiça, então você vem para Cristo, né? Você se refugia em Cristo, você recebe Cristo como filho de Deus, e o sacrifício de Cristo foi suficiente para pagar os pecados das ovelhas, porque diz a Bíblia que não há justo que não peque, né? Por mais que você faça o bem, você pode pecar. E as ovelhas precisam também de perdão dos seus pecados. Cristo morreu para perdoar os pecados, para quitar diante de Deus a nossa dívida. Cristo pagou a nossa dívida, como diz a Bíblia, não foi com prata nem com ouro, né? Mas foi com sangue precioso, puro, né, de Cristo, né? Não tinha ninguém que pudesse morrer pela humanidade, porque todos nós somos pecadores, né? Nenhum de nós tínhamos capacidade de justificar nós diante de Deus, a humanidade. Só Cristo que pôde fazer isso. Cristo era Deus, deixou a sua deidade, nós vamos aprofundar nisso posteriormente, e viveu na Terra como homem, né? E como homem ele passou por todos os sofrimentos humanos, né? E ele não pecou diante de Deus, nem diante do homem, né? Cristo só fez o bem na Terra, né? Cristo morreu injustamente, né? E morreu por amor a nós, né? Okay? Deus enviou Cristo, Cristo foi enviado por causa do amor de Deus, mas quando Cristo chegou aqui na Terra, Cristo viu a situação da humanidade. Diz a Bíblia que Cristo chorou, né? De ver tanta ignorância na Terra, tanta falta de entendimento na Terra, né? Que Cristo chorou, né? Por causa da humanidade, dessa situação que estava, né? Jesus chorou sobre Jerusalém, que Jesus falou assim, Jerusalém, Jerusalém, quantas vezes eu não quis ajuntar vocês debaixo das asas, como uma galinha junta seus pintainhos. É uma lamentação de Cristo sobre Israel, né? Que havia se desviado de Deus, do mandamento de Deus. Então, as ovelhas também estão debaixo desse sacrifício de Deus, né? Para salvar os justos, né? Que, mesmo você sendo ovelha, mas você tem pecados, não seja grave, mas tem. O sacrifício de Cristo foi para perdoar todos os pecados de todos os homens, inclusive dos malignos, inclusive dos ímpios, inclusive dos injustos, inclusive dos homens adúlteros, inclusive dos homens que são ladrões, né? O apóstolo Paulo diz, aquele que roubava, agora não roube mais. Antes de você conhecer Cristo, você vivia roubando o seu próximo, né? Mas agora você está entendendo através do Evangelho, que você não pode ser enganado, como muitos grupos ensinam enganado, que o ser humano, Deus quando vier no futuro, no juízo, né? Deus vai pegar essas pessoas que não vão ser salvas, os injustos, os malignos, e Deus vai destruir eles, Deus vai aniquilar, não existe, isso daí não é verdade. O Espírito não morre, vamos aprender isso. Por que Deus é eterno? Deus é imortal? Porque a Bíblia diz que Deus é Espírito, né? Deus possui imortalidade, né? Só Deus é imortalidade. E quando Deus criou o Espírito humano, que está dentro de nós, esse Espírito humano foi feito do Espírito que é de Deus lá do céu, pô. E Deus formou o Espírito humano, criou o Espírito humano e colocou dentro de Adão. E Deus disse para Adão e Eva, né, crescer, multiplicar e encher a terra. Então nós somos descendentes de Adão e Eva. Então nós temos o quê? Assim como Deus criou Adão com o corpo humano terreno, nós não temos um corpo humano terreno aqui na terra? Tem, porque a ciência prova. Se você duvidar da palavra de Deus, que a Bíblia diz que Deus criou o homem, formou, pois, o homem, lá, lê Gênesis capítulo 2, versículo 7, 8, diz que Deus formou o homem do pó da terra, né? Ok? Então, e a ciência hoje prova que o corpo humano tem água e tem massa, né? E tem terra, né? Vamos dizer, essa massa, que é a menor parte, são 20% de massa, né? 80% de água, né? A água é um elemento da natureza que Deus criou. E a terra é outro elemento da natureza que Deus criou. E desse elemento, água e terra, Deus fez o corpo humano. E não é verdade? Todos nós não temos um corpo humano?
E a mesma Bíblia que diz que nós temos um corpo humano, diz também que nós temos um espírito que está dentro do homem. O espírito do homem que está dentro de nós. Está lá no Coríntios 2:11. Né? Você pode ler depois. Né? O apóstolo Paulo diz, o espírito do homem que está nele. E outra passagem lá no livro de Romano, Coríntios, Paulo diz que o nosso homem exterior, ele se corrompe, quer dizer, esse homem natural terreno, ele se envelhece. Ele vai até uma hora e ele acaba aqui na Terra, quando nós já vimos isso, as pessoas morrerem. Né? E vemos em nós mesmos que nós, há 30 anos atrás, era bem mais bonito, bem mais, e hoje já estamos mais, os que são aí na terceira idade, né? Já foram pessoas de 20 anos, 30 anos, você lembra que você era um bonitão, todo mundo já admirava a sua beleza. Hoje já não admira mais, você já está ficando velho, né? Ok? Então, isso não é verdade? É verdade, né? Mas Paulo diz que o nosso homem interior, ele não morre, né? Ele se renova a cada dia. E o espírito, então o espírito não morre, né? Então o seu espírito, que é seu verdadeiro eu, ele vai existir, né? Não podemos nem dizer viver na eternidade lá no Lago de Fogo, né, que é a segunda morte, né? Depois vamos destrinchar isso daí, né? Por que a Bíblia chama de Lago de Fogo ou chama de segunda morte, né? É permutável essa situação, né? Ou às vezes chama de inferno, né? Também é permutável, inferno e Lago de Fogo é permutável, né? Ok? Então vamos aprender isso com mais profundidade em outros tópicos, né? Então, quando você aprender que você, o seu eu, a sua pessoa, não é só esse homem natural aqui, mas é o teu espírito e a tua alma, e esses são eternos, você vai dar tempo você ainda parar de praticar maldade, se voltar para Cristo, pedir perdão a Deus, você ainda pode ser recebido por Cristo e você pode ser parte da igreja de Deus, e na eternidade futura, eu já em outra live eu falei que na eternidade futura a salvação é comum a todas as pessoas, a salvação eterna. O que é salvação eterna? As pessoas não entendem o que é salvação eterna, mas nesse canal aqui, verdades eternas e invencíveis, Deus quer que nós aprendamos. Salvação eterna significa o quê? Que Deus vai salvar você da morte eterna, que é a separação eterna de Deus num lugar de desprezo, de vergonha. Está na Bíblia, vamos ver isso depois. Deus quer salvar você dessa situação eterna, de desprezo, que você não vai poder mais sair de lá. Né? Deus quer que você, mesmo hoje sendo um homem ímpio, um homem maligno, a Bíblia diz, deixe o ímpio as suas maldades, deixe o ímpio os seus maus caminhos, deixe o homem os seus maus pensamentos, as suas artimanhas, volte-se para Deus, né? Deus é compassivo, Deus pode perdoar ainda, né? Tá certo? Porque muitas vezes você também está praticando maldade. Tem muita gente nesse mundo, muitas ovelhas, que estão sendo enganadas, né? As pessoas são ovelhas, mas só que ensinaram para eles que Deus não existe. Não existe juízo. Não existe espírito. A Bíblia é a invenção das religiões. Os mandamentos de Deus foram civilizações antigas que inventaram. Aí muita gente fala o que? Deus não existe. Não existe consequência do meu viver na Terra aqui? Por que eu vou ser uma pessoa honesta, uma pessoa bondosa, uma pessoa direita? Por que eu vou sofrer o prejuízo e não vou atrás da pessoa que me prejudicou e vou lá e danifico ele, né? Deus não existe, eu vou fazer o que eu quero, vou fazer o que está na minha telha, né? Tem até essa palavra, essa expressão, né? Porque a pessoa acha que morreu, acabou. Não existe espírito. Da alma não existe. Espírito o homem é um animal, morreu, acabou. Não tem consequência, não. Esse negócio de Deus, de justiça, de Cristo, de Salvador, isso é coisa da religião. Né? Uns chegam a dizer, né? Vamos usar até aqui uns dias, foi a Igreja Católica que inventou, né? Foi o rei lá, o imperador da época lá do segundo século, terceiro século, né? Teve um imperador lá que não era cristão, de repente ele foi cristão, e aí ele modificaram a Bíblia e tal. Né? E muita gente recebe esse ensinamento. Eu então vou zoar, vou fazer o que eu quero, porque eu vou morrer mesmo, né? Por que eu vou ser um homem fiel à minha esposa? Por que eu vou casar e vou ser fiel à minha esposa, ou procurar ser uma pessoa justa, uma esposa fiel ao meu marido, né? Se, caramba, essa vida é só essa daqui, não, vamos curtir a vida, vamos, eu vou trair, eu vou enganar, meu marido tá viajando, eu vou aproveitar para ir. Mas daí por quê? Porque a pessoa às vezes recebeu um ensinamento falso, né? Não, Deus existe, Deus é real, Deus é justo, Deus é santo, Deus criou o homem é um ser eterno, não tem esse negócio de dizer assim, o homem vai acabar, o homem vai morrer, não, o homem vai morrer, o homem natural aqui na Terra, mas o teu homem espiritual, Deus vai ressuscitar ele. E esse corpo humano aqui vai ressuscitar também no futuro, onde você vai prestar conta diante de Deus
pelas obras que você praticou nessa vida humana. Se você foi uma pessoa injusta, uma pessoa maligna, você vai responder pelos seus pecados. Como você não se converteu, você não mudou, você vai se separar do justo, né? Não tem outra lógica, né? Como é que Deus vai levar os ladrão para o céu, né? Para viver no novo céu e nova terra, né? Você vai, né? Você vai ser os ladrão vai roubar, né? Porque se aqui tem coisa que não é nem tanto valor nessa vida humana. E as pessoas roubam, imagina no terceiro céu, na vida eterna, no novo céu e nova terra, as coisas lá são de validade eterna, né? Então se chegar ladrão lá, ladrão vai roubar, né? Então os ladrões da Bíblia, os ladrões, tá? Depois vamos ver isso, os ladrões não vão entrar no reino do céu. Né? Então se você é ladrão, você está roubando, seja muito ou pouco, de mão armada ou pelo computador, montando esquema de fraudulento aí para roubar o dinheiro da conta das pessoas, os ladrões, lembre-se disso, os ladrões da Bíblia não entrarão no reino de Deus. Isso é taxativo. Os ladrões não entrarão no reino de Deus. Os adúlteros não entrarão no reino de Deus. Mas se você hoje é um ladrão, você é um adúltero, você é uma pessoa do mal, Deus pode perdoar você se você se converter, deixar a sua maldade, né? Deixe o ímpio os seus maus caminhos, a sua maldade, se volte para o Senhor, que Deus é rico em perdoar, né? Ok? Então, e aí para finalizar aqui, ó, em 1 João capítulo 1, versículo 2, e ele quem? Cristo. Ele é a propiciação pelos nossos pecados. E não somente pelos nossos pecados, mas também pelos de todo mundo. Então o apóstolo São Paulo, que é um apóstolo de Deus, ele disse, e ele quem? Ele Cristo. Ele aqui é Cristo, Paulo está se referindo. Ele é a propiciação, ou ele é a substituição, né? Ele é a quitação, né? Cristo foi lá e pagou os nossos pecados, de todo mundo, né? Paulo diz, a propiciação pelos nossos pecados. Como Paulo diz aqui, nossos pecados, aqui é vamos dizer assim, uma coisa restritiva, né? Nossos pecados. Então, esses nossos pecados aqui, Paulo está se referindo a quem? Paulo está falando com a igreja. Porque o livro, os livros da Bíblia foi escrito para a igreja, né? Para as igrejas, né? Na época lá, que nós já vimos isso daí. Os ensinamentos de Cristo é principalmente para a igreja de Deus, né? Que Deus formou na terra através da obra de Cristo, né? Redentora, né? Muito bem. E o apóstolo Paulo, que é o apóstolo de Deus, ele está ensinando a igreja, ensinando os cristãos que já estavam na igreja, dizendo para ele que Cristo é a propiciação pelos nossos pecados. Pecados de quem? Da igreja. Né? Paulo está ensinando para eles que Cristo é a propiciação pelos nossos pecados, para as pessoas que estão ouvindo, as pessoas da igreja que são de Deus, que é a igreja, a casa de Deus na terra hoje, são os cristãos que são convertidos a Deus, né? A sua palavra. Mas ele continua dizendo, e não somente pelos nossos pecados, mas também pelos de todo mundo. Então vemos aí a compreensão da obra de Deus. Deus enviou Cristo para salvar a humanidade toda. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Ok? Não pereça, mas tenha a vida eterna. Todo aquele que nele crê, de qualquer raça, cor ou religião, não interessa. Toda pessoa que receber Cristo como Filho de Deus, crer na obra vicária de Cristo e guardar os mandamentos de Cristo, vão ser salvos. Pronto. Agora, não só esses que vão ser salvos, mas também Cristo morreu pelos pecados do mundo inteiro. Qual os pecados que Jesus morreu do mundo inteiro? Das pessoas justas, né? Porque as pessoas justas também, no mundo, que estão no mundo, elas também não têm pecado? Tem, que a Bíblia diz que não existe justo que sempre faça o bem e nunca peque. Então, no mundo existem ovelhas no mundo, né? E que nem no mundo, nem todas as pessoas que estão no mundo vão ouvir o Evangelho de Cristo enquanto vivem aqui na Terra, né? Não vão ouvir esse evangelho verdadeiro. Como, por exemplo, agora o canal Verdades Eternas e Invencíveis. Esse canal está aberto há tão pouco tempo, né? E essas verdades que Deus está mostrando para nós aqui, do seu evangelho, do seu plano de salvação, os nossos antecessores, que já não estão nesse mundo mais, já morreram, eles ouviram os ensinamentos verdadeiros de Deus? Não ouviram, né? Mas nem por isso eles vão deixar de ser salvos, né? As pessoas justas, as ovelhas que viveram ao longo desses milhares de anos aí, que não conheceram Deus, né? Viveram em tantas religiões no mundo, né? Tantas situações nesse mundo, né? Políticas, homens que dominam, né?
nações aí, impede que o evangelho seja atingido por essas pessoas, ouçam o evangelho, né? Mas mesmo essas pessoas que estão enganadas, elas têm chance de ser salvas. Quando chegar no juízo, Deus vai ter misericórdia dos justos, né? As pessoas que vivem nesse mundo que não conheceram Deus, não conheceram Cristo, não conheceram a Bíblia, não conheceram nenhuma igreja, não foram batizados na igreja de Deus, em nome de Cristo, que Jesus falou, ide, né, pela todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. É uma maneira para você entrar na igreja de Deus e ter essa salvação especial na igreja, na salvação de Deus. Existe salvação especial. Existe salvação especial para os judeus, existe salvação especial para a igreja, existe salvação para toda a humanidade, pô. Entendeu? Então as pessoas justas que viveram nesse mundo, mas que não tiveram a oportunidade de ouvir o evangelho, de crer em Cristo, nem por isso eles vão deixar, Deus vai deixar de salvar eles, que são pessoas justas. A Bíblia diz que Deus é um Deus justo. Como é que Deus vai pegar uma pessoa que viveu lá na África, ou que viveu lá em Bengala, que é um país da Ásia, né? Ou que viveu lá em Singapura, ou que viveu lá no Haiti, né? Que não conheceram o Evangelho, não conheceram Cristo, não tiveram a oportunidade de conhecer, nunca viram a Bíblia, nunca leram, nunca entenderam, né? Às vezes foram enganados usando o nome de Jesus, muita gente foi enganada. Nós vamos aprender isso depois, né? E mas foram pessoas justas, pessoas boas, pessoas honestas, pessoas que viveram esse bem e sofreram. O sacrifício de Cristo é pelos pecados do mundo todo. Ninguém vai entrar na vida eterna sem Cristo. A vida eterna, todos que vão ser salvos, que vão entrar na vida eterna, vão entrar por causa desse sacrifício de Cristo que é por toda a humanidade, né? Só não vai entrar na salvação eterna as pessoas ímpias, né? As pessoas que preferiram o mal mesmo. Tem pessoa que ouve o evangelho e é contra Cristo, é contra a Bíblia, é contra os cristãos, é contra tudo, ele faz tudo para ferrar você. Essas pessoas que se posicionam contra Cristo, contra os mandamentos de Deus, contra Deus, essas pessoas não têm redenção, porque eles rejeitaram a salvação que Deus preparou para eles. Mas aquelas pessoas que nesse mundo foram pessoas justas, pessoas boas, que não conheceram Cristo, pô. Foram pessoas do bem, que fizeram bem ao seu próximo, que amaram o seu próximo, pessoas que fizeram, né, obras de caridade, obras de bondade no mundo, né? Mesmo que eles não foram cristãos, eles vão ser salvos. Pô. As pessoas enganadas, né? Quantas pessoas foram enganadas nesse mundo, né? É que nem a Bíblia diz, os idólatras não entrarão no reino de Deus. Mas o que é idólatra? Vamos aprender o que é idólatra. Não é todo mundo que tem imagem que ele é idólatra, né? Que ele não vai entrar na vida eterna. Como a Bíblia diz que os mentirosos não entrarão na vida eterna. Mas em outro versículo a Bíblia diz, seja todo homem mentiroso. Então se for levar por esse versículo, os mentirosos não ficarão de fora, então ninguém vai ser salvo, todo mundo é mentiroso, né? Quem não já contou uma mentira? Todo mundo, né? Nós contamos a mentira, né? Às vezes a gente mente, né? Às vezes uma mentira que vai prejudicar o seu próximo, mas às vezes uma mentira, né? Mas é mentira, né? A Bíblia diz que os mentirosos não entram. Então qual tipo de mentiroso que não vai entrar na vida eterna? Nós vamos aprender no canal Verdades Eternas e Vencidas, né? Os adultos não entrarão na vida eterna. Mas qual o adulto que não vai entrar na vida eterna? Vamos aprender depois, né? Em outras lives, né? Diz que os ladrões não entrarão na vida eterna, né? Mas qual ladrão que não vai entrar na vida eterna, né? Quais os ladrões que não vão entrar, né? Nós vamos aprender isso também, né? Então, vou terminando aqui. Então, só para nós aprendermos que a salvação de Deus, a verdade verdadeira é que Deus enviou seu Filho ao mundo para salvar toda a humanidade. Isso quer dizer o quê? Qualquer pessoa nesse mundo que conheceu o Evangelho de Deus, a plano de Deus, e ele mesmo sendo um homem maligno, um homem do mal, é possível ele ser salvo se ele se arrepender, buscar o perdão, a misericórdia de Deus, parar com suas maldades, né, se voltar para o bem, é possível. Ok? Se ele assim fizer, ele pode ser perdoado. Então, vamos aprender isso em outras lives, tantos aí. E as pessoas nesse mundo que você conheceu, nós vimos pessoas justas, pessoas bondosas, pessoas sofridas que viveram no mundo, mesmo eles que não conheceram Cristo, né, mas foram pessoas do bem, né, como disse Jesus, naquele dia, direi, vinde a mim, bendito do meu Pai, possui por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo, né? Porque tive fome, deste-me comer, tive sede, deste-me beber, era estrangeiro, me deste-me papá. E as pessoas vão dizer, Senhor, nós não te conhecemos, nós nunca te vimos. E Jesus falou assim, mas toda vez que vocês fizeram desses pequenininhos aqui, a mim vocês fizeram. Né? Então, muita gente vai ser salvo, só vai conhecer Cristo num dia do juízo, vai conhecer Deus só no juízo.
E se a pessoa é uma pessoa justa, a pessoa vai ficar feliz, né? A pessoa vai ficar feliz em ver que ele, o Deus verdadeiro, o Criador do universo, está salvando ele para a vida eterna. Ele é uma pessoa justa, é uma pessoa do bem, é uma ovelha, ele vai ficar feliz, né? Ok? Então, graças a Deus, vamos continuar assistindo, não desista, vamos pedir a Deus que Ele permita que ainda possamos voltar a N tópicos, né? Aprofundando o ensinamento de Deus, para que nós sejamos libertos, né? Como diz Jesus, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Muito obrigado, boa noite, bom dia, boa tarde, até a próxima gravação, até a próxima reunião, se Deus quiser. Obrigado.